foram que estava na casa. Quem estava na casa. E quem estava na casa estava fazendo o quê, irmão? Agora há pouco eu falei. Quem que ministra no santuário? Os sacerdotes. O sacerdote, ele é consagrado, ou seja, separado para quê? Para trabalhar, para ministrar. E que ministração é essa? Manter as lâmpadas acesas para o santuário manter-se aceso. Manter os pães da presença frescos sobre a mesa dos pães, para não faltar mantimento ao sacerdócio, e manter o quê? O altar de ouro com incenso queimando. Quem foi que deu a revelação? Quem estava na? Fazendo o quê? Trabalhando em quê? Mantendo a lâmpada acesa, garantindo o sustento da casa. Aleluia. E queimando o quê? Incenso é o quê? Só conhece Jesus. E Jesus só se revela de uma forma pessoal, primeiro, para quem está dentro da casa. Glória a Deus. É aqui que começa a revelação. Deus em Cristo só se manifesta de forma pessoal primeiro para quem está na. Quem estava fora da casa não viu o que aconteceu dentro da casa. É por isso que tem muito crente por aí que está tendo mais visagem do que revelação e empregando profetada do que profecia, porque não tem responsabilidade de se manter dentro da casa para aguardar Deus capacitar, para que ele entenda que para servir ele tem que ter um lugar. Essa história de crente que não se lembra em canto nenhum, não tem comunhão, não assume responsabilidade, está fora da casa. Está fora da casa. Está fora da casa. E quem está fora da casa não sabe o que acontece dentro da casa. Começa a falar do que não sabe e começa a se meter no que não entende. Porque não está dentro da casa, porque a casa ela tem ordem. Toda casa ela tem ordem. E a casa de Deus, o santuário, também não é diferente. Era uma casa que tinha ordem. Os sacerdotes, eles tinham que estar adequadamente vestidos e cada um no seu turno. Tinha hora para entrar e tinha hora para sair. Aí tem crentes que não tem hora para chegar na igreja e muitas das vezes não espera final o culto para sair e diz que é um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Quer que Deus ele revele quem é Jesus Cristo para você? Começa a regrar o teu horário. Começa a te disciplinar, porque é a disciplina que promove crescimento. Tem a hora para entrar e tem espera a hora de sair. Nenhuma empresa, eu falo agora do secular, gosta de
funcionário que foi contratado e se sujeitou ao contrato, que chegue a hora que quer e saia a hora que quer. Eu não sei se esse é o caso daqui, mas Deus está mandando eu te falar nessa noite. E quem me conhece sabe que eu não costumo levar nada que não é meu para casa, para depois não pagar preço que nem Jonas. Começa a te disciplinar, porque tem gente que diz: mas o pastor nunca me dá oportunidade, mas o pastor não percebe meus talentos, mas o pastor não me encarrega de nada. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem se cuida automaticamente, aleluia, Deus qualifica para cuidar dos outros. E consequentemente, as habilidades são manifestas. E quem escolhe, capacita, qualifica e promove é Deus. É Deus. Agora, se você não tem hora para chegar e não espera a hora para sair para poder ir embora, aí naquela oportunidade fica difícil. Porque se nos pequenos critérios você não é fiel, como é que nas maiores coisas você vai ser? Deus, Ele conhece quem Ele coloca na sua casa. Estou falando do véu rasgado. E Deus está rasgando o véu aqui nessa noite para você. Que a tua vida não está andando. Você começa a entender nessa noite o que é que Deus está querendo de você. Porque enquanto Jesus estava morrendo na cruz, aleluia, Deus estava revelando para quem estava na casa o que Ele queria de cada um. Aleluia, glória a Deus. O que você faz hoje teve um custo. Alguém teve que morrer fora da casa para manter você dentro da casa. Aleluia. Quem viu Deus rasgar é quem estava na casa. E quem estava na casa não estava à toa. Estava trabalhando, porque Deus, Ele se revela para quem tem responsabilidade. Deus não vai pegar ninguém que não está nem aí para encarregar de uma responsabilidade que só quem está aí pode resolver. Os sacerdotes, eles faziam o quê? Eles acendiam as lâmpadas. Que lâmpadas eram essas? Do candelabro, a menorá, que simboliza Cristo, a luz do mundo. Essas luzes mantinham-se acesas para que o santuário, que era revestido de ouro por dentro, pudesse continuar resplandecendo. Porque enquanto a palavra de Deus foi o centro da tua vida, a glória de Deus vai continuar brilhando através da tua vida. Tem gente que quer brilhar, mas deixa a palavra de escanteio. Eu quero te dizer nessa noite: quem acende a tua lâmpada é Deus. Se você não está brilhando, eu sinto muito, irmão. Tem alguma coisa errada. O candelabro está apagado ou está fora do lugar. Mas a hora que você acender esse candelabro, colocando o azeite, alimentando a chama e estudando a palavra, para que você se mantenha firme no lugar onde Deus te colocou, aí a luz vai brilhar e vai ser difícil não te perceber. Glória a Deus, aleluia. É, irmão. Tem gente que não brilha. Brilho fala de destaque. Tem gente que não se destaca e quer apagar o brilho dos outros porque o dele não está funcionando, irmão. Se você não tem hábito de abrir a Bíblia e comer esse rolo para
acender a chama do avivamento na tua vida. Porque o que promove o avivamento na vida do crente é a palavra de Deus no centro do seu coração. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o que apaga o crente é o pecado, mas o que o acende é a graça de Deus. Se você não tem o hábito, não adianta nem fazer gado para acender essa luz, que não vai resolver não, irmão. Essa luz só acende de um jeito. Se submete à palavra, bota azeite nessa lâmpada aí, vai ler a palavra de Deus, vai estudar, porque Deus vai te revelar aquilo que você precisa saber e possa responder àquele que te questionar. Abacuque, ele começa a questionar Deus no primeiro capítulo do seu livro. Senhor, olha a violência. Senhor, os inimigos estão entrando. Senhor, os adversários estão prevalecendo. Será que tu não está vendo? Será que tu não está entendendo? Será que eu gritando, o Senhor não está ouvindo? Mas quando chega no capítulo de número 2, diz a palavra, aleluia, o próprio profeta, por-me-ei na minha torre de vigia para saber o que o Senhor me responderá, para que eu tenha o que responder àqueles que me questionarem. Aleluia! Só recebe revelação de Deus quem busca. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente caçando revelador, profeta, querendo saber o que é que vai ser, o que vai acontecer ou deixa de acontecer. Eu quero te dizer essa noite, para com esse negócio de ficar caçando os outros para saber o teu futuro, porque Deus não trabalha com cartomante, com quiromante, ou seja, não. Deus ele se revela para quem se busca, para quem busca. Tem que acender a lâmpada para poder enxergar. Porque com essa lâmpada apagada, você não vai ver aquilo que Deus quer te mostrar, irmão. Como é que os sacerdotes iam se alimentar na mesa sem que tivesse uma luz para poder eles enxergarem? Por isso que tem um bando de crente aí desorientado, perdido, não sabe o que vai ser, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe porque não busca. Porque se entrar na casa, aleluia, e acender a lâmpada, ele vai começar a enxergar o que é para fazer. Para isso o véu se rasgou, para mostrar para quem estava dentro de casa quem é que estava morrendo lá fora. Tem gente que está dentro da casa e não sabe quem é Jesus. A pastora aqui no começo estava prestando atenção, estava ministrando louvor, a igreja murcha, fraca, até a hora que ela se levantou, tomou posição, aleluia, advertiu a igreja, e a igreja começou a adorar a Deus com mais vigor, porque não estamos em um funeral ou no velório, mas estamos em uma festividade. O que você tem que fazer é celebrar, porque já são 12 anos de lutas travadas, de muitas guerras, mas também de vitória que Deus tem dado ao Senhor. Você está triste por quê? Só conhece Jesus quem está dentro da casa. Quem está fora só ouve falar. Tem muito crente que só ouve falar. Aparece Marta. Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor. Lá no fim dos dias, na ressurreição do justo, ele vai ressuscitar. Isso não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Tu consegue enxergar isso, Marta? Marta, tu que trabalha tanto, tu está prestando atenção nisso? Porque quem estava trabalhando teve que parar para ver o acontecimento. Aleluia! E tem muita gente que está trabalhando demais e não está prestando atenção em nada. Deus
Aleluia. Deus está libertando, Deus está entrando com providência, Deus está favorecendo, Deus está abrindo as portas. Ele só consegue perceber luta, perceber dificuldade, perceber prova, perceber vento, perceber trevas. Eu quero te dizer nessa noite, diga essa luz, irmão, para você enxergar o que Deus está fazendo por você. Glória a Deus. Porque o caminho foi aberto. E agora o que era visto só no sumo sacerdote, todos os sacerdotes têm acesso. Sabe o que é tremendo? É que Apocalipse diz que ele, pelo seu sangue, nos comprou e nos fez para Deus reis e sacerdotes. Você é um sacerdote e uma sacerdotisa do Senhor. Hoje você pode entrar no santuário com ousadia, pelo novo caminho, através do Deus, a saber, da sua carne. Hoje você tem acesso às coisas que o homem não viu, o que não viu, e não subiu ao coração. Aleluia, glória a Deus. Porque só o sumo sacerdote que simbolizava o próprio Jesus podia ver, agora todos os sacerdotes podiam ver. Não é que Jesus, antes da célebre passagem do capítulo 11, versículo 28, até o versículo de número 29, Jesus declara antes desses versículos: graças te dou, ó Deus, ó Pai, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo e as revelaste aos pequeninos, porque, ó Pai, assim te aprouve. O que Deus revela para você, muitos sábios por aí querem saber e não sabem. Sabe por quê? Porque estão fora da casa e você está dentro. Glória a Deus. Capítulo 13 de Mateus. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não, porque eles ouvem de mau grado e neles se cumpre o que o profeta Isaías disse: este povo que me honra com os lábios e se aproxima de mim, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo é apenas mandamentos de homens. Glória a Deus. Para de adorar Deus mecanicamente e começa a entender que o teu Deus ele gosta quando ele é adorado com espontaneidade. Deus ele não te obriga a nada. Ele quer, aleluia, que você reconheça o que ele fez por você. E como forma desse reconhecimento, ele quer a manifestação espontânea da tua adoração. Tem gente que só quer adorar como Miriam depois que deu o mar aberto. Eu quero ver você começar a adorar que nem João, que passou um tempo de prova, mas quando chegou o tempo de Deus, tudo que ele perdeu ele recebeu de volta duplicado. Sabe por quê? Porque ele declara no final da sua prova dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Observe que ele diz: bem sei. Como é que ele descobriu? Quando ele aprendeu. Crente que não aprende permanece na prova. Tem gente que acha que esse texto do capítulo de número 8, versículo de número 31 e 32 é só para quem está lá fora. Eu quero te dizer nessa noite, esse texto é para quem está dentro também, porque tem muita gente que está dentro, mas fisicamente, mas o Espírito está lá fora. Disse Jesus aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos quer que as coisas novas de Deus aconteçam. Foi cantado aqui que Deus tem coisas novas para você. Quer que o novo de Deus aconteça para você? Estuda Deus, te alimenta da palavra de Deus, acende essa lâmpada dentro do teu coração. Não deixe que a escuridão do presente século usurpe a glória que te foi concedida a preço da vida do Cordeiro. Porque Jesus estava se revelando através do rasgo daquele véu a quem estava dentro da casa. Quem estava lá fora achava que ele era mais um criminoso, mas quem estava dentro da casa testemunhou que aquele que estava na cruz, aleluia, era o próprio Deus. Porque só Deus poderia rasgar aquele véu de alto a baixo, por obra divina, porque se fosse obra de homem teria rasgado de baixo para cima, e precisava de muita força, porque aquele véu, se eu fosse parar para ministrar sobre a estrutura e a composição daquele véu, você ia perceber que não era qualquer coisa, qualquer pessoa que rasgava aquele véu, não. E ele foi rasgado em dois e de alto a baixo, por obra divina. Aleluia. Eu ia entrar em alguns detalhes aqui, mas o tempo não me permite. Mas o que Deus quer que eu fale é o que eu já estou falando aqui. Vai ficar com uma outra oportunidade. Eu vou pregar sobre a composição do véu, se assim Deus permitir, e tocar no coração do pastor Luiz Sérgio também. Amém. Deus só se revela para quem está na Aleluia. Mas quando se está na casa, tem que estar de que jeito? Trabalho. E o trabalho em quê? O que é que tem que estar fazendo? Primeiro, acendendo a lâmpada, mantendo a luz acesa. Tem muito crente apagado porque a Bíblia só abre quando vem para a igreja. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus não mandou ninguém vir para a igreja. Jesus mandou você andar com Deus. Quem anda com Deus automaticamente vai vir para a casa de Deus. Procura ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É que o caminho que Salomão está se referindo, o caminho da sabedoria de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e por entendimento tem aqueles que a Ele servem. Glória a Deus. Sabe por que tem muita gente que vem para a casa de Deus, mas não permanece? Porque acha que Jesus mandou ele vir para a igreja. E quem vem para a igreja e não está em Deus, pode até ficar por um tempo, mas não vai criar raiz. Mas quando você aprende a andar com Deus, a consequência é você se envolver nas coisas de Deus. E as coisas de Deus são feitas aonde? Na casa de Deus. Aí já vai ser difícil tirar o obreiro de dentro da casa. Aleluia. Aleluia. Mas o sacerdote também tinha que fazer outra coisa. Além de manter a luz acesa, tinha que manter a mesa em ordem. Quer que Jesus se revele para você? Revele os mistérios do Santo dos Santos. Mesa fala de comum. Mesa fala de comum. Repita comigo, irmão, para você não esquecer. Isso é um método de aprendizado através da memorização. É por isso que a palavra de Deus diz que temos que meditar. Meditar é você falar de forma audível para você memorizar e não esquecer mais o que você aprendeu. O sacerdote primeiro tinha que acender a lâmpada. O que é acender a lâmpada é se alimentar da
é o verbo. Ele é a luz do mundo. Segundo, quer que Jesus se revele? Tem que colocar em ordem a mesa. A mesa fala de quê? Comum? Não. Todo mundo sentando no mesmo espaço, juntinho e com o mesmo propósito. 1 João 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus na cruz, ao entregar o Espírito e ao véu se rasgar, ele estava mostrando que ele era o Filho de Deus, e só o Filho de Deus pode perdoar pecado. Quer que Deus te justifique? Então começa a amar o teu próximo como a ti mesmo, porque esse é o segundo grande mandamento semelhante ao primeiro. Irmão que não se dá com irmão, não adianta revelar, não adianta profetizar, não adianta fazer, porque Deus não vai receber. Porque que leva para o céu não é talento, o que leva para o céu é caráter. É caráter. E é o caráter que mantém a comunhão, e não o talento. Porque crente mentiroso, traidor, trapaceiro, não consegue a empatia de ninguém. Salmo de número 101, verso de número 6. O que é que o Senhor diz? O salmista Davi que escreve esse salmo. Ele, como rei, está falando. E profeticamente revelando também o que Deus quer. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Para estar comigo tem que estar dentro da casa e sob as ordens da casa. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Mas aquele que usa de engano não ficará no meio da congregação dos justos. E aquele que profere mentira não ficará de pé diante de mim. Porque tem tanto crente que está caindo aí, irmão. Porque enquanto está dando certo, está fazendo, mas a hora que a casa cai, ele se arrebenta. Eu quero te dizer nessa noite, começa a colocar em ordem a mesa. Isso não é Deus que vai fazer, é você. É Deus que vai chegar com o irmão e mandar ele se desculpar, não. Jesus ensina o contrário. Quando não for se entregar a tua oferta perante o altar e lembrar que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar. Volta, te reconcilia depressa. E depois vem e oferece a tua oferta. Deus não está falando da pessoa que está errada. Deus está falando da pessoa que está certa, mas está passando a peleja. Aleluia. A ideia aqui, irmão, é a pessoa promover a paz. Sem paz ninguém vive. Sem paz você fica desgostosa. Você fica chateada. Você não tem motivação para fazer nada. Porque vê a mentira, vê o engano, vê a trapaça. E tudo isso é treva, irmão. Vem do maligno, não vem de Deus. Sabemos que nós somos filhos de Deus, diz o apóstolo João. E o mundo jaz no maligno. E tem um texto no capítulo 5 de 1 João que ele mesmo diz: portanto, aquele que é nascido, sabemos que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, porque aquele que de Deus é gerado, ele conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O diabo só toca em quem está com a guarda aberta.
Põe a mesa em ordem. E você vai testemunhar a revelação de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Você vai ter acesso ao Santo dos Santos, o lugar secreto de Deus. Deus, Ele quer revelar o seu lugar secreto, os segredos do seu coração. O salmista no Salmo 25, ele declara que o segredo do Senhor para os que o temem, quem teme, foge do mal. O temor do Senhor é árvore de vida para livrar dos laços de morte. O segredo do Senhor para os que o temem, e Ele quis para saber a sua aliança. Deus, Ele quer se revelar para você, mas enquanto você não colocar a mesa em ordem, não tem como haver paz. E a Escritura diz, aleluia, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Está vendo porque tem muita gente que não está conseguindo ver Deus em nada? Porque em vez de buscar paz, está procurando guerra, está arrumando problema. É mentira em cima de mentira. E está achando que engana o anjo da igreja. Está achando que engana a dirigente do círculo de oração. Está achando que engana esse visitante aí que você não sabe quem é, mas que Deus está enviando para testemunhar, aleluia, quem você tem sido na presença do Pai. Glória a Deus. Para que essa pessoa não repita os teus erros. Seja uma testemunha e uma boa referência, irmão. Não uma má referência. Põe a tua mesa em ordem. Começa a fazer amizade. Sabe por que tem muito crente que vive na prova? Porque ele não consegue fazer amizade com ninguém. E muitas das vezes o milagre depende da comunhão. Sabia? A proporção do milagre depende muitas das vezes da comunhão. Quer exemplo na Bíblia? A viúva. Capítulo 4 de 2 Reis. O marido morre. Fica as dívidas. Os credores vêm tomar os seus filhos como escravos para pagar a conta. A mulher se posiciona e vai até o homem de Deus. Homem de Deus, o meu marido era tão servo, ele temeu o Senhor. Agora meus filhos estão indo sendo levados como escravos pelos credores. Ele pergunta, o que é que tu tem em casa? Eu não tenho nada, senão apenas uma botija de azeite. O que é que ele fala? Vai, pede emprestado vasilhas, não poucas. Depois entra na tua casa, fecha a porta, porque o segredo continua, o segredo da vitória está no mistério, é você não falar o que não deve para ninguém. Tem crente que Deus não pode agir, que ele começa a falar, entrega tudo, lá na frente o diabo vai atrás. Sabe por quê? A língua não para dentro da boca. O profeta falou, fecha a porta para ninguém ver o que está acontecendo. E começa a encher as vasilhas. O que ela fez? Foi emprestar. A palavra de Deus não fala quantas vasilhas. Esses dias eu estava pregando na igreja sobre isso. A palavra de Deus ela não fala quantas vasilhas ela emprestou, mas a Escritura ela nos dá a entender, aleluia, que aquela mulher ela sabia fazer amizade, porque pela quantidade das vasilhas ela conseguiu vender o que tinha, pagou as dívidas e viveu o resto. Presta atenção, Deus não está falando que ela continuou sobrevivendo. Deus está falando de vida e não sobrevivência. A mulher se estabilizou, virou uma empresária. Por quê? Porque soube colocar a mesa em ordem. Ela era mulher de sacerdote. Mulher de pastor não é para ficar em casa parada não. Ou ficar na igreja sentada sem ter o que fazer não. Seja mulher de pastor, seja mulher de obreiro, não. A mulher tem que pegar ajuda, tem que trabalhar, tem que promover a unidade, tem que chamar para perto, tem que agir, porque quando ela sabe fazer amizade, o milagre, aleluia.
se revelar. E o que você nunca viu, nunca ouviu e nunca sentiu, vai se revelar a você. O novo de Deus vai chegar. Acende a lâmpada para você enxergar onde você está e para onde você está indo. Põe a cabeça em ordem. Porque o pão não podia ficar dormido. Só ficava na mesa o pão do dia. Quando o dia acabava, o pão era trocado e o pão fresquinho entrava. Tem crente, hoje em dia, que está servindo mais pão dormido do que pão fresco do dia. Quem são esses crentes? É os crentes que não sabem, não querem estudar, tem o trabalho de pesquisar para ministrar uma mensagem nova e vai lá para o YouTube pegar a mensagem repetida e pregar em cima achando que Deus vai usar do jeito que usa, o espaço que usa por aí. Eu quero te dizer essa noite, coloca essa mesa em ordem, prega na batida que Deus quer pão fresco do dia. Aleluia! Vai estudar que Deus vai te revelar. Falei para minha esposa, eu estava preocupado porque eu nunca preguei nesse texto. Não fazia ideia do que falar. E eu passei a semana estudando simbologia, tipo, sombra, tudo relacionado à hermenêutica. Procurando interpretar o texto através de exegese. Estuda. E eu armazenei todo o arcabouço de conhecimento. Sabe quando Deus começou a me revelar as coisas? Quando eu cheguei aqui na casa. Aleluia! Porque tem que estar na casa, irmão. Quando você entra na casa, a revelação chega. A palavra de Deus diz: não podeis caber de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que vocês devem dizer, porque não será vós, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. E eu pedi para Deus: Senhor, fala o que o povo precisa, não o que eu quero ou o que eles querem que seja falado. Se Deus está te cobrando para acender essa lâmpada, para ficar dentro da casa e colocar a mesa no lugar, em ordem, com pão fresco no dia, então começa a tomar posição hoje, porque Deus vai começar a te capacitar. E quem não te percebia e não sabia do que você era capaz, vai começar a perceber as habilidades que Deus vai despertar na tua vida. Porque Deus usa Paulo para falar a Timóteo dizendo: desperta o dom de Deus que está na tua vida, o qual te foi dado pela imposição das mãos do presbitério. Já está na tua vida, só falta ligar. Como é que liga? Te envolve na casa. Se você é sacerdote, te envolve na casa. Prioridade é a casa, tem que estar dentro da casa. Dentro da casa, acende a lâmpada. Tem que trocar o azeite, tem que alimentar a lâmpada com azeite. Azeite diário. Não deixa a lâmpada apagar. É Bíblia. Bíblia. Deus vai revelando coisa nova. Põe a mesa em ordem. Pão fresco do dia. Para manter o que, irmão? O que é que a mesa mantém? A subsistência. Para não faltar alimento na casa. Põe a mesa em ordem. Para que a casa se mantenha alimentada. E quem vem aqui possa encontrar abrigo. Aí Deus vai começar a se revelar no céu. Porque quando quiser falar com as pessoas, você não vai precisar de intermediários humanos. O próprio Deus vai descer, vai rasgar o véu diante dos seus olhos. E você vai conhecer as profundezas de Deus. E para só que está no coração de Deus. Mensagens que você não vai encontrar no Google, que você não vai encontrar no Chrome, que você não vai encontrar nos sites de pesquisa. Mas vai ser revelado.
Deus se revele? Queima o incenso no altar de ouro. O altar de ouro era o único altar que não se derramava sangue, mas o incenso. Quer que Deus se revele? Vai orar. Vai orar. Jesus ensina o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, ele passa a maior parte do tempo orando no Evangelho de Lucas. Zacarias, quando recebe a revelação que a sua esposa Isabel, que era avançada em idade, estéril, teria um filho que seria o precursor do Messias, prometido lá desde o tempo do profeta Malaquias, que seria o Elias daquela geração, ele estava queimando incenso no dia do ano do seu turno, conforme a ordem de Abias, cuja linhagem remetia ao sumo sacerdote Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote que inaugurou o ministério do tabernáculo. Ele estava queimando incenso para de orar. Ele estava orando para receber a revelação. E Deus se revelou para ele através de Gabriel. Quando Gabriel visita Maria, aleluia, para informar que a sua prima já estava grávida, o precursor estava chegando, e ela geraria aquele que seria responsável pela nossa salvação. Maria também estava orando. Glória a Deus. Lamas, filha, calamas, filha, Jesus, quando foi batizado, e João Batista, por um momento recusa batizar Jesus, porque ele entendia que aquele era o Messias, porque o Espírito de Deus tinha revelado a ele, porque ele era um homem de oração. O Senhor Jesus disse: deixa por agora, porque precisamos cumprir a justiça de Deus. Então ele vai lá e batiza, e a palavra de Deus diz em Lucas que enquanto Jesus era batizado, ele orava, e quando ele orou, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu em forma de pluma sobre ele, e a voz do Pai falou na excelsa glória, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A confirmação do seu ministério foi orando. Quando ele vai ao deserto, a Escritura diz que ele jejua 40 dias e 40 noites. E junto com o jejum, com certeza, Jesus estava orando. Porque o jejum, ele é atrelado à oração. Ele é o reforço da oração. Em tantos outros momentos, Jesus orou. Quando transfigurou diante dos discípulos, quando estava crucificado, ele também orava, intercedendo para que Deus perdoasse quem não estava entendendo nada. E por fim, Jesus, quando dá o último brado, ele dá em oração: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oração. Oração. Quer que Deus se revele? Vai orar. Para com esse negócio de caçar profeta. Para com esse negócio de ir para a morte com a intenção de que alguém vai falar com você. Trata com Deus primeiro na tua casa. E se Deus tiver que falar com você, Ele vai levantar um profeta para se dirigir a você e revelar o que você está precisando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Deus de revelação. Sabe o que uma coisa seria? E aqui eu encerro. Esse ministério de pé é oração. Se não fosse pela oração, você não estava aqui. Se não fosse pela oração de quem paga o preço por esse ministério, você não estava aqui. Se não fosse pela oração de quem paga preço por esse ministério, você não estava com força para caminhar para cá. Sabe por quê? Porque diariamente o diabo tenta te exaurir, te desgastar, te cansar, para que você não tenha força para caminhar. Sabe quem te sustenta? Aquele que está ouvindo as orações de quem está pagando preço para ver esse ministério de pé. O véu rasgou-se de alto a baixo e em duas partes, e quem estava na casa
conheceu o que estava por trás do véu. Põe-se de pé. Deus, Ele não te quer como mais um dentro da casa. Porque Deus, Ele não se preocupa com aglomeração. Deus, Ele se preocupa com quem entende o que Ele quer de si. É com isso que Jesus está preocupado. Capítulo de número 6, versículo de número 606. Daquele dia em diante, os seus discípulos viraram as costas e não andaram mais com Jesus. E só ficaram os 12 com Jesus. E Jesus se dirige aos 12 e diz: e vocês querem ir com a multidão? Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala: não vos tenho escolhido a vós 12, pois um de vós é um diabo. Sabe por quê? Porque se não tiver um para se levantar contra, o restante se acomoda. É por isso que sempre tem problema dentro da casa. Sempre tem um que é do contra. Sempre tem um que dá para trás. Sempre tem um, aleluia, que só vê dificuldade. Sabe por quê? Porque se todo mundo tiver só no pensamento, todo mundo se acomoda. Aí quando você vê uma oposição, aí isso é um estímulo para você orar mais, para você buscar mais, para você clamar a Deus, para que Deus traga a solução desse problema. Sabe o que Deus está fazendo? Está levantando você para você tomar atitude e se envolver naquilo que Ele quer que você faça para Ele. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Ele não quer que você seja mais um na casa. Deus não quer número, Deus quer fiéis. Aleluia! Os músicos têm que estar preparados. As irmãs têm que estar preparadas. Quem está aí tem que estar preparado. E não só o pastor. Com tarefa dividida, tudo fica mais fácil. Irmãos, eu vou ser sincero a você. Vou orar por você agora. Eu não cheguei ao pastorado pela minha aparência ou pelas minhas habilidades, mas porque quando Deus precisava, eu sempre estava lá para fazer o que era preciso pela obra de Deus. Eu já vou fazer 20 anos de ministério agora em 2020. Já vi muita coisa. Ainda tem muita coisa para ver. E eu sei que não é fácil ser pastor. E quando eu falo de pastor, eu falo de uma liderança geral. Não somente restrito ao ministério pastoral, mas aquele que é uma liderança ou uma coordenação. Não é para qualquer um. Então Deus me ordena deixar essa mensagem para você. Você quer se desenvolver? Tem que ir dentro da casa. Acende a lâmpada. Põe a mesa em ordem e queima o incenso. Porque quando o véu se rasgar e Deus se revelar, você não vai perder a luz. Glória a Deus. Você vai estar preparado para o que vai vir depois. Amém, amados? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nessa noite. Sim, meu Deus. Eu quero pedir ao Senhor que cada palavra que foi liberada, cada semente que foi lançada nesta noite, seja para enriquecer e florir este ministério. Glória a Deus. Que ele cresça como um jardim regado e como um manancial cujas águas não falam. Que a tua glória se revele neste lugar.
e que cada adorador seja em potencial um instrumento que revele a manifestação dos teus mistérios. Para que quando o sedento e o faminto chegar, ele encontre alimento e água para se reabastecer e ser restaurado para a glória do Deus. Faz desse ministério Filhos de Levi, que completa 12 anos de existência, não mais um, mas seja um ministério diferenciado, de forma que quem chegue aqui encontre vida e abundância. Porque enquanto Cristo morria, a verdade era revelada e a vida se manifestava. Pois a tua palavra diz que houve um terremoto em seguida, as pedras racharam, os sepulcros se abriram e quem estava morto reviveu. Portanto, Senhor, que a tua revelação neste lugar, a manifestação dos teus mistérios, traga vida. E quem vem a este lugar, testemunhe que Deus está aqui. Assim eu Deus o amo e abençoe, Senhor, o pastor, a sua equipe ministerial e todas as ovelhas que compõem, Senhor, este ministério Filhos de Levi, que completa 12 anos de existência para o louvor e glória do teu nome. Assim oro e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. E assim eu agradeço o privilégio e a oportunidade que me foi confiada, a responsabilidade que me foi confiada nessa noite de ser um comunicador dos oráculos de Deus. Deus te abençoe e que você possa sair daqui, aleluia, com essa palavra revelada no teu coração, de forma que isso venha mudar radicalmente a tua vida e você esteja cada vez mais ativo na obra do Senhor. Deus te abençoe. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agradecemos a presença do pastor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar o ministério, a sua família, a sua esposa, cada dia mais. Que o Senhor venha aumentar cada vez mais a sua sabedoria, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus e tua família, até aquela que está tão longe, aquela que o Senhor não vê, venha reconhecer que o Senhor te chamou do sol da terra e a luz do mar. Em nome do Senhor Jesus, que o ministério venha crescer para a obra do Senhor, para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Que ali não haja engano de homem nem de mulher, mas que haja a mão do Senhor sobre aquele ministério. Porque quando o Senhor está entregando o pastor, o Senhor fala comigo, filha, esse homem, ele é caçador de alma. E que a unção do Senhor esteja sobre a tua vida cada dia. Que você venha se envolver a cada dia mais na palavra, em tudo que o Senhor falar e obedecer a palavra do Senhor. Agradeço a cada um dos irmãos, as irmãs que vieram, cada um que esteve aqui hoje, amanhã mais. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está o teu povo, Pai, aqueles, ó Pai, Deus, que deixou, Pai,
Tudo para mim, a casa do Senhor. Se alimentar da palavra. Se alimentar tudo que o Senhor tem, Pai, para a vida deles. Pai, muito obrigado por cada vida. Que cada casa representando, Pai, ó Deus, o teu filho. Pai, se entrou, Pai, ó Deus, alguém aqui, Pai. Ah, Senhor Jesus, frustrado, com o coração ferido. Pai, com a mente, ó Pai, ó Deus, Senhor Jesus, parando. E o Senhor começa a palavra, Pai, que foi, Pai, para fortalecer, que foi, Pai, para fortalecer cada dia. Nós agradecemos, Pai. Senhor, visita, Pai, ó Deus, a cada um dos seus filhos, ó Pai. Até aqueles que não puderam vir, que o Senhor venha visitar nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai. O Senhor, Pai, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor vai estar conosco a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor. Nos leve em segurança. Pai, livra-nos das garras de Satanás, Pai. E, Senhor, livra-nos, ó Pai, de toda armadilha dele, Pai, do diabo, Pai, que tenta contra as nossas vidas, porque sabemos que sabe ele, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso Pai fiel. É aquele que, Pai, nos alimenta a cada dia. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e todos nós, em nossa voz, possamos dizer amém. Então, glória a Deus. Que Deus é por nós. Todos juntos. Amém. Aleluia. Em nome do Senhor.